Amados, esse texto de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele é um texto bastante conhecido, porque é um texto que, a seguir desse versículo que nós lemos, ele traz para nós a respeito da armadura de Deus. A armadura de Deus, a palavra do Senhor nos ensina, e nós, se você tiver com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler, amém? Vamos ler aqui. Enquanto você abre a sua Bíblia, irmãos, eu quero fazer uma correção. Quinta-feira, eu trouxe a palavra aqui na igreja e eu falei a respeito de confiança. E enquanto eu pregava, eu usei o exemplo de uma viúva, que a palavra do Senhor nos traz, e eu confundi a viúva, irmãos. Amém? A história está na Bíblia, ambas são bíblicas, estão inclusive no mesmo capítulo. O profeta é o mesmo, mas o milagre da vida da viúva é que eu me confundi. Eu falei que se tratava da viúva que só tinha um resto de farinha para fazer um bolo. E eu disse que essa era a viúva que precisava que os seus filhos, que as suas contas fossem pagas, para que seus filhos não fossem levados escravos. Na verdade, irmãos, a mulher que precisava de uma solução financeira para que seus filhos não fossem levados escravos, era aquela mulher do azeite. Lembra das vasilhas? Muitas vasilhas vazias. E aí foi derramando o óleo, o azeite, e houve uma multiplicação. Ambas mulheres confiaram em Deus. Amém? As duas confiaram. Uma, porque se o Senhor não provesse comida, morreria ela e o seu filho. A outra, se não houvesse providência de recurso financeiro, os seus filhos seriam levados escravos. Mas eu quis apenas corrigir, porque eu misturei as histórias. Amém, irmãos? Amados, quando nós lemos aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz para nós assim, olha, finalmente, Paulo dizendo, finalmente, irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. E aí ele continua dizendo assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Eu quero parar um pouquinho aqui, amados. Para que possais estar firmes e resistir o dia mau, qual é a parte da armadura de Deus que nós precisamos? Qual parte, irmãos? Nós precisamos da armadura inteira, amém? Não é suficiente para que eu fique firme e vença o dia mau, ter na minha vida somente as partes da armadura de Deus que me são convenientes. Amém? Eu preciso ter na minha vida a armadura de Deus completa. Por quê? A palavra do Senhor diz para nós, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes e para que possam resistir ao dia mau. A palavra continua dizendo assim, olha, estou no versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Os nossos lombos, irmãos, é na nossa cintura, né? Aqui na nossa lombar. Então nós falamos, algumas traduções trazem que revestimos da nossa arma, da cinturão da verdade, né? O cinto da verdade. Nós precisamos, amados, ter nas nossas vidas a verdade. Amados, qual que é a verdade a respeito de nós? A verdade
a respeito de nós, seres humanos, é que nós somos pecadores. Amém? E estamos, sem Cristo, estamos destituídos da glória de Deus. Sem Deus, nós estamos condenados a uma morte eterna. Amém, queridos? Essa é a verdade sobre nós. A verdade sobre nós é que quando o Senhor desejou criar o homem, Ele fez um homem perfeito. E a partir deste homem, toda a criação e toda a humanidade deveria ser perfeita. Porém, o homem pecou, foi afastado da glória de Deus. Essa é a verdade sobre nós. Como também é verdade que por nos amar, Deus proveu para nós um resgatador. Amém? O resgatador, Jesus, que pagou um preço muito alto, para que hoje nós pudéssemos, sendo resgatados, não mais viver o dano da morte eterna, mas hoje podermos crer que ainda que vamos passar pela morte física, porque esse é o salário do pecado, não estaremos mortos eternamente, mas viveremos uma vida eterna em Cristo Jesus. Amém, amados? Isso é verdade? Amém. Essa é a verdade que nós precisamos trazer em nossas vidas. Nós precisamos trazer sobre nós a verdade. Versículo 15, ainda no 14. E vestida a couraça da justiça. A couraça, irmãos, é aquele colete, né? Como se fosse um colete na armadura. Nós precisamos estar com a armadura da justiça sobre as nossas vidas. Amados, nós precisamos desejar a justiça. Nós precisamos ser instrumentos de justiça. Nós precisamos ser aqueles que fazem justiça. Isso, amados, para nós é uma proteção. A palavra do Senhor diz assim, que com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Isso é justiça. Amém, irmãos? Isso é justiça. Quando eu sou justo, eu também recebo a justiça. Nós precisamos estar revestidos dessa couraça de justiça. A justiça, amados, que está na palavra de Deus. Qual é a justiça que a palavra do Senhor traz sobre nós? Que se eu digo que eu amo a Deus e eu não amo ao meu irmão, eu estou mentindo. Se o bem que eu desejo para mim, eu não desejo para o outro, eu não estou sendo justo. Nós precisamos nos revestir da couraça da justiça. A couraça, irmãos, quando a palavra de Deus fala de nos revestirmos, não é tão simples como eu ir em alguém que faz armadura, né? Por exemplo, como alguém que faz uma camisa, eu vou lá, compro e visto. Não. Eu preciso viver. Amém, amados? Revestir da armadura é viver aquilo que a armadura de Deus traz para nós. A palavra segue dizendo assim, no versículo 15: e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Calçar os nossos pés. Amados, Salmos nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Calçar os nossos pés com o evangelho. Calçar os nossos pés com a palavra. O que isso significa, irmãos? Que quando nós não buscamos a palavra, quando nós não seguimos a palavra, quando nós não obedecemos a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos descalços. Nós estamos tendo as Olimpíadas. Eu não sei se os irmãos acompanham, né? Eu gosto muito de esporte, então eu tenho acompanhado.
E eu vi que esses dias, talvez o Igor vai saber me falar, numa corrida assim ali no circuito, eu não sei qual que era a distância que o corredor estava correndo, se era uma corrida de tiro, né, que era muito rápida, ou se era mais longa. Mas o que eu me lembro, irmãos, é que aquele atleta, ele perdeu o tênis. Alguém viu? Viu, Adriana? Amém. Irmãos, ele perdeu o tênis no meio da corrida. Eu não sei exatamente, porque eu não faço parte ali. Mas, Igor, é estranho um corredor perder o tênis no meio da corrida, não é? Eu falo do Igor porque o Igor corre, né? O Igor é atleta. Irmãos, deve ser igual, não sei, alguém que anda a cavalo e esquecer de levar as rédeas, né? Imagina um jogador de tênis esquecer de levar a raquete. Ele perdeu o tênis, estava correndo e perdeu o tênis. Amados, ele até se esforçou para continuar a corrida. Mas eu imagino que quando o sapato, o tênis saiu do pé, ele já falou, não vai dar. Não vou conseguir. Tantos anos de treino. A Olimpíada é a cada 4 anos, né? 4 anos me preparando para uma Olimpíada, para correr. E no grande dia, no meio do caminho, ele perdeu o tênis. Queridos, nós precisamos estar com os nossos pés calçados, com a preparação do Evangelho da Paz, com a palavra de Deus. A palavra do Senhor fala que é preparação. Preparar é todos os dias, amém, amados? É todos os dias nós precisamos calçar o nosso pé e nos prepararmos como? Com o Evangelho, com a palavra do Senhor, com os mandamentos que Ele deixou para nós. Depois a palavra continua dizendo assim, tomando sobretudo o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, amados? Sem fé é impossível. Por quê, amados? Porque a fé, ela vai além da razão. Se é possível nós servirmos a Deus apenas com a razão? Sim ou não, irmãos? Só com a razão não é possível. Sabe por quê? Porque a razão diz que aquilo que a Bíblia fala é impossível. A razão, ela diz o quê? Um homem morreu, acabou. A palavra diz que um homem, ainda que ele morra, ele viverá. Amém? A razão, amados, ela diz que uma pessoa, uma vez dependente químico, eternamente ou para sempre, enquanto viver será dependente químico. A palavra do Senhor diz que aquele que crê, a verdade o liberta. Amém? Nós não podemos somente estar pela razão. Nós usamos a nossa racionalidade para prestarmos um culto racional a Deus. Amém? Mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. E isso é fé. Se você fosse tentar discutir a respeito de fé com um ateu, é uma conversa jogada fora. Por quê? O ateu, ele tira totalmente do lado a questão da fé. E aí você vai querer discutir fé com quem não tem fé? Não é possível. É uma bobagem discutir a respeito disso. Não pregar. Pregar é uma bênção, amém, amados? Estou falando de discutir. Mas pregar a verdade é ordem do Senhor. Estais com o escudo da fé. E veja que a palavra diz assim, com o qual vocês poderão apagar os dardos inflamados do maligno.
Amados, quais são os dardos inflamados do maligno? A mentira é um dardo inflamado do maligno. A injustiça é um dardo inflamado do maligno. Quando nós temos o escudo da fé, antes que a mentira chegue e queira contestar o cinturão da verdade, o escudo da fé faz com que a mentira caia por terra. O escudo da fé faz com que a injustiça caia por terra. A palavra do Senhor segue dizendo assim, olha: tomai o capacete da salvação. Amados, onde é que nós perdemos a nossa salvação? Alguém perde a salvação no coração? Não. Nós não perdemos a salvação nos nossos pés. Não se perde a salvação nas mãos. Onde se perde a salvação, amados? Na mente. Alguns dias atrás, falando com a igreja a respeito de tentação, nós lemos o versículo da palavra de Deus que diz que a tentação, ela nasce onde? No desejo. No desejo que nasce onde? Na nossa mente. Se eu desejar algo, amados, pode até ser uma coisa boa. Eu desejo ser feliz. É um desejo. Se o meu desejo de ser feliz não estiver na minha convicção do que Deus pode e faz na minha vida, e eu tiver dúvidas, e eu abrir brechas, Satanás, ele vai me tentar no meu desejo de ser feliz, para me induzir a ser feliz de uma forma como a palavra de Deus e o próprio Deus reprovem. Por isso, amados, nós temos que usar o capacete da salvação. O capacete que protege a minha salvação. O capacete que não permite que Satanás lance ideias na minha mente e me afastem da vontade de Deus. Nós precisamos, amados, conservar a nossa salvação. E aí, esse texto, esse trecho, finaliza dizendo assim: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos estar com a palavra de Deus, amados, afiada. Assim como Jesus esteve no deserto, quando Satanás usava a palavra de Deus para tentar enganar Jesus. Amados, por que Satanás usou justo a palavra de Deus? Porque ele sabia que é algo que para Jesus é incontestável. Se a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus não iria contestar. Jesus não ia falar o contrário do que a palavra de Deus diz. Mas veja que Jesus, ele não se negou, ele não disse que o diabo estava dizendo ali naquele lugar de tentação era mentira. Quando, por exemplo, Satanás disse para Jesus assim: lança-te daqui, pois Deus aos teus anjos dará ordem ao seu respeito e eles virão te salvar. É mentira isso, irmãos? Não é mentira. O Salmo nos diz isso. Porém, o Senhor Jesus, por conhecer bem a palavra, ele sabia do que é que Deus estava dizendo. Ele sabia qual o propósito dessa palavra. Então ele respondeu a Satanás usando a própria palavra. E disse, a palavra também diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Amados, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos ter o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Os nossos pés têm que estar calçados na preparação do Evangelho.
Nós precisamos ter o escudo nas nossas mãos, o escudo da fé e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para quê, amados? Para que estejamos firmes e possamos vencer o dia mau. Paulo, ele nos ensina a respeito de estarmos revestidos da armadura de Deus. Por quê? Antes, no versículo que nós lemos, ele diz assim, olha, sedes fortalecidos no Senhor, sedes fortes no Senhor e na força do seu poder. Amados, nós vivemos dias em que nós precisamos ser fortes. Amém? Fortes, amados, resistentes. A cada dia que passa, nós precisamos estar mais fortalecidos no Senhor. Por quê? Porque somos tentados a fracassar. Somos tentados a nos acomodar. Somos tentados a tentar fazer tudo do jeito mais fácil, da forma que melhor agrade a nós mesmos. A cada dia, amados, nós somos mais incentivados a buscar a nossa própria vontade, a fazer tudo do nosso jeito. A palavra do Senhor diz que nós somos tentados, mas não diz que nós temos que ceder à tentação. Amém? Ao contrário, a palavra do Senhor diz para nós resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós somos tentados e cedemos à tentação, é porque nós não fomos resistentes, amados. Mas para nós sermos resistentes, nós precisamos estar fortes no Senhor e na força do seu poder. Eu quero falar com os irmãos e usar como exemplo a vida de Sansão. Quando nós falamos de um homem forte na Bíblia, né, amados? Se fôssemos falar de um homem sábio, falaríamos de Salomão. Se fôssemos falar de um adorador, falaríamos de Davi. Mas para falar de um homem forte, a palavra do Senhor nos apresenta Sansão. Sansão, amados, ele era um homem forte, mas muito forte. Onde que Sansão era muito forte? Na sua própria força. Eu não imagino Sansão um homem pequeno, não imagino Sansão um homem mirrado. Eu imagino Sansão um homão fortão, musculosão. Por quê? Porque Sansão, ele foi criado desde o seu ventre para cumprir um propósito. A palavra do Senhor, lá no livro de Juízes, a palavra do Senhor nos conta a história de Sansão. E a palavra de Deus fala, irmãos, que Sansão, ele foi escolhido no ventre da sua mãe para um propósito. Deixa eu perguntar para você, só Sansão foi escolhido no ventre da sua mãe para um propósito? Só Sansão, amados? Quem mais? Quem? Amém? Fomos escolhidos no ventre das nossas mães com um propósito. A palavra do Senhor diz que um anjo, um homem, né, um homem celestial, apareceu à mãe de Sansão e disse para ela assim: olha, no seu ventre existe um menino, e esse menino, ele será libertador de Israel. Amados, havia um propósito para a vida de Sansão. E aí o Senhor diz assim: olha, esse menino será nazireu. O que é um nazireu, amados? É alguém consagrado, alguém separado. É alguém que se separa em um voto a Deus. Nos nossos dias, nós podemos ser nazireus ou não? Sim.
Porque ser nazireu é consagrar-se. Consagrar-se ao Senhor. Isso é ser nazireu. Pode ser por um período de tempo. Mas no caso de Sansão, aquele homem enviado por Deus disse para aquela mulher assim: ele será nazireu desde o ventre até a sua morte. Ou seja, ele seria nazireu por toda a sua vida. Toda a vida, amados. A vida começa onde? No ventre. Pode a razão falar diferente, mas a palavra do Senhor diz que a vida começa no ventre. Amém? Desde o ventre. Então, a palavra do Senhor, aquele homem, aquele anjo, diz assim: olha, para a mãe de Sansão: não consuma nada que venha da videira, não beba vinho, ou qualquer outro artigo que pudesse ser produzido como fruto da videira, nada, não coma uva, nada. E aquela mulher então, desde o ventre, ela manteve a consagração daquele menino. A palavra do Senhor diz, e se você depois quiser ler, o voto de Nazireu está lá em Números. Números capítulo 6. Ensina como era aquele voto. Então, os pais de Sansão, eles conheciam o voto. Então, eles sabiam o que é que tinha que fazer. Então, aquele menino, ele cresceu e a navalha não passava na sua cabeça. Ele nunca teve o seu cabelo cortado. O voto de Nazireu, às vezes eu falo narizeu. Por causa do nariz, né? Parece a palavra. O Nazireu, a palavra do Senhor diz que se alguém fosse fazer esse voto, não passaria lâmina na cabeça. E se fosse por um período, quando então ele terminasse o voto, raspava-se a cabeça e queimava o cabelo como uma oferta de sacrifício. Esse era o voto de Sansão. O voto também dizia que não poderia tocar, nem mesmo se aproximar de cadáver, mesmo que o cadáver fosse o próprio pai ou a própria mãe. Sansão era conhecido, ele já era um juiz, e ele já era conhecido pela força que ele tinha. Força braçal que ele tinha. Essa força que ele tinha, amados, era uma força que era sim dada por Deus para que fosse cumprido o propósito dele ser o resgatador, dele ser o salvador daquele povo de Israel. Um povo que era oprimido pelos filisteus. Mas a palavra de Deus diz, amados, que Sansão, no passar dos seus dias e durante a sua vida, muitas vezes Sansão, ele não observou o compromisso que ele tinha com aquele voto que havia sido feito. Amados, enquanto eu li essa palavra, eu pensei em algo assim, olha. Sansão escolheu fazer o voto? Sim ou não? Não. Ele não escolheu fazer o voto. Porque desde o ventre da sua mãe, ele já nasceu debaixo do voto. Ele não escolheu fazer o voto. Talvez, amados, por isso para Sansão fosse muito pesado cumprir o voto. E enquanto eu pensava nisso, eu me lembrava dos filhos que desde o ventre são consagrados ao Senhor. E depois são criados dentro da igreja. Não debaixo de um voto, como o voto de Sansão, mas debaixo do ensino a respeito da palavra de Deus. Que talvez, assim como aconteceu com Sansão,
Com o passar dos anos, o voto feito pelos seus pais ficou pesado demais para ele. E ele passou a não observar mais, ele passou a não ter zelo mais por aquele voto. Então a palavra diz que houve um episódio em que Sansão, ele passando, ele viu um leão morto. O voto dizia que ele não podia se aproximar de um cadáver. Mas a palavra do Senhor diz que ele foi até aquele leão morto. E ali havia mel. E ele tocou naquilo. Amados, o problema era o mel? Não. Na verdade, o mel ali era até agradável, de certo, né, irmãos? Eu não ia, né, pegar mel de um cadáver, né? Mas Sansão, amados, ele estava tão desapercebido. Amados, nós precisamos observar que essas coisas foram enfraquecendo Sansão. A palavra depois diz que Sansão, ele se apaixonou por uma prostituta. Uma prostituta chamada Dalila. Ele deixou de lado a sua mulher e foi viver com uma prostituta chamada Dalila. Amados, Oséias, se você ler o livro de Oséias, ele foi um profeta que Deus mandou ele se casar com uma prostituta. Porque havia um propósito. O propósito de mostrar para Israel que assim como Oséias amou uma prostituta e queria resgatá-la, o Senhor também amava Israel, que estava se prostituindo com outros deuses, e queria providenciar para ele um resgate. Mas no caso de Sansão, não, amados. Sansão, ele estava agindo, não em busca de viver os propósitos de Deus para a vida dele, mas em busca de se satisfazer. Em busca de fazer a sua própria vontade, de viver do jeito que ele quisesse. Eu quero dizer, amados, que nós aqui nessa igreja, nós amamos as prostitutas. E nós amamos os prostitutos. Nós apenas não compactuamos com o pecado. Amém? E quando eles vierem, e serão muito bem-vindos neste lugar, o Senhor resgatará, e os curará, e os salvará. Trará de volta a vida e o propósito que o Senhor desejou para a vida deles. Amém? Mas esse é o propósito. A palavra de Deus diz que aquela mulher, ela se aproximou de Sansão, para descobrir qual era o voto que Sansão tinha, de onde vinha a força de Sansão. Amados, se Sansão não tivesse se relacionado com aquela mulher, ele não teria sido tentado a contar para ela qual era o seu segredo. Mas ele desejou aquela mulher no seu coração. E ele foi tentado a enganá-la. Então a palavra do Senhor diz que ela falava assim: Sansão, conta para mim, de onde vem a sua força? E ele mentia. Eu quero parar aqui, amados, para dizer uma coisa para vocês. Não existe mentira boa, não existe mentira branca. Não existe mentira com justificativa. Não existe mentira para o bem. O que existe é mentira. Sansão mentiu para Dalila. Ele disse assim: olha, se me amarrarem com cordas virgens, 7 cordas, aí eu não tenho força. Aí a Dalila, irmãos, foi lá e amarrou Sansão. E gritou: aí vem os filisteus.
Sansão arrebentou aquelas cordas como fossem fios. Irmãos, o que é o pecado? O que é nós estarmos longe de Deus? Sansão falou para Dalila que eram cordas. Ela foi lá, amarrou ele. Chamou os filisteus. E Sansão continuou com ela. Sabe quando a gente fala que o amor é cego? Não é o amor que é cego não, viu, irmãos? Porque Deus é amor e Deus enxerga tudo em todos os lugares. O que é cego é aquele que se deixa enganar. Isso aconteceu 1, 2, 3 vezes. E na terceira vez, amados, Sansão disse para Dalila. Porque Dalila dizia para ele assim: você não me ama? Se você me ama, por que você não me fala a verdade? A palavra do Senhor diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E quando Dalila disse para Sansão: Sansão, tu me amas? Ela estava dizendo para ele assim: você me ama a ponto de contar para mim o segredo e quebrar o seu voto. E aí, amados, a palavra diz que Sansão contou para ela: eu sou nazireu, nazireu de Deus. E desde o ventre da minha mãe, eu vivo debaixo de um voto. E esse voto diz que eu não posso passar navalha na minha cabeça. Eu não posso ter a cabeça raspada, eu não posso ter meu cabelo cortado. No dia que isso acontecer, eu perco as minhas forças. E aí, o Sansão, ele dormiu. E Dalila, como se era esperado, cortou os cabelos de Sansão, raspou a cabeça dele e gritou: aí vem os filisteus. Sabe o que é triste, irmãos? A palavra do Senhor diz que na mesma hora Sansão deu um pulo e já foi contra os filisteus, para derrotá-los como era comum para ele. Sansão não percebeu que ele estava sem os cabelos. Sansão não percebeu que o voto havia sido quebrado. Sansão não percebeu que o poder que havia nele e que o fazia forte para defender Israel havia sido perdido. Ele não percebeu. E a palavra do Senhor diz que aqueles soldados filisteus prenderam Sansão, furaram os 2 olhos dele e o fizeram escravo. Amados, Efésios diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sansão, ele foi se afastando de Deus, se afastando do propósito de Deus, ele foi quebrando votos. Ai, graças a Deus que a minha mãe não fez nenhum voto. Minha mãe não fez nenhum voto que eu não pudesse fazer alguma coisa, é verdade. Mas no dia que eu aceitei Jesus e dei a Ele a autoridade sobre a minha vida como meu único, suficiente Salvador e Senhor, eu fiz um voto. Sim ou não, irmãos? Talvez Sansão pudesse dizer assim: mas nem fui eu que fiz o voto. Pode até ser, irmãos, a Bíblia não fala isso não, eu que estou dizendo. Pode ser. Mas um dia, amados, nós fizemos um voto com Deus. O nosso voto não está em cortar ou não o cabelo. O nosso voto não está em comer ou não comer alguma coisa. O nosso voto está em amar a Deus sobre todas as coisas. O nosso voto está em obedecer a palavra do Senhor. O nosso voto, amado, está em termos na nossa vida Jesus
como nosso Senhor. E aquele que é Senhor é dono. E infelizmente, irmãos, muitas vezes, assim como Sansão, nós não estamos percebendo que ao invés de sermos fortalecidos, estarmos com a força do poder de Deus, nós estamos nos enfraquecendo. E quando nós nos enfraquecemos? Quando, assim como Sansão, nós vamos deixando de lado as peças da armadura. Sansão tomou vinho. Talvez hoje nós estejamos deixando a verdade de lado. Sansão tocou num cadáver. Talvez nós, ainda que seja de forma intelectual, psicológica, estejamos favorecendo que as pessoas morram. Quando nós somos injustos. Amado, é justo, fala para mim, é justo nós irmos para o céu. E as pessoas que estavam convivendo conosco ir para o inferno, fala para mim se é justo. Não é. Porque nós nos calamos, não é justo. Passa a ser justo quando a pessoa ela deixa de ser ignorante e ela faz as suas próprias escolhas. É por isso que Jesus não veio ainda. Porque a palavra do Senhor diz que Ele só virá depois que todos souberem. E ninguém mais puder dizer assim, eu não sabia. Porque não é justo que Jesus tenha morrido na cruz e alguém vá para o inferno porque nós não comunicamos a palavra. Não é justo. Mas nós vamos deixando. Nós vamos deixando. Paulo, ele diz, sede fortes e fortalecidos no seu poder. Amados, Sansão foi perdendo a sua ligação com Deus, aos poucos. Sabe por que Sansão contou a respeito do cabelo? Porque ele já tinha bebido vinho mesmo. Sabe por que Sansão contou a respeito do seu cabelo? Ele já tinha tocado mesmo ali no cadáver. Sabe por quê, amados? Muitas pessoas, cristãos, se tornam ateus. Sabe por quê que muitos cristãos hoje têm virado até satanistas? Porque eles já tinham mesmo deixado, sabe? Já não obedecia mais mesmo. Já não amava a Deus mais sobre todas as coisas mesmo. Já não se importava com a palavra mesmo. Amados, nós precisamos entender que Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas quando fala que ele vem matar, ele não vem matar o nosso corpo físico. Ele vem para matar a nossa comunhão com Deus, o nosso compromisso com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa submissão à sua palavra, o nosso desejo em ter Deus como nosso Senhor. É isso que ele vem matar. Porque, amados, tolos seríamos se pensássemos que Satanás está preocupado com o nosso corpo físico. Melhor do que nós, ele sabe que isso aqui não é nada. Isso aqui é pó e vai voltar a ser pó. Irmão, Satanás não está preocupado com o nosso corpo físico. Eu penso que Satanás não está preocupado se você está doente ou se você não está doente. A questão é o que a doença vai fazer com a sua alma. O que a doença vai fazer com o teu espírito. Queridos, que em nome de Jesus,
nós possamos hoje, se porventura nós temos perdido alguma peça da armadura de Deus, nós estejamos pegando de volta. Eu quero a verdade, mas eu não quero ser justo. Eu quero justiça, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Eu quero a salvação, mas eu não quero gastar tempo lendo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus, mas eu não acredito, eu não tenho fé. Amados, se nós queremos vencer o dia mal, permanecendo firmes, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Amém? De toda a armadura de Deus. Preservar essa armadura. Se porventura, depois de uma grande guerra necessário for algum reparo na armadura, peça ao Senhor. Senhor, conserta a minha armadura. Mas, amados, que nós não venhamos a nos perder na caminhada, como Sansão se perdeu. A palavra do Senhor termina a história de Sansão, dizendo que Sansão é escravo. Ele faz uma última oração ao Senhor. E ele diz assim: Senhor, que eu possa uma última vez, eu possa ter a força que o Senhor me dava, para que o propósito se cumpra. O propósito era livrar o povo de Israel dos filisteus. A palavra do Senhor diz que ele foi levado ao lugar como um coliseu, e ele é colocado por um menino entre duas colunas, e ele empurra, pela força que ele recebe do Senhor, ele empurra as duas colunas, aquele prédio vem abaixo, e Sansão matou mais pessoas na sua morte, do que durante toda a sua vida. Queridos, todos nós fomos gerados no ventre das nossas mães para um propósito. Amém? Se você, porventura, foi criado, nasceu dentro da igreja, e tem sido criado dentro da igreja, você precisa entender que ser criado dentro da igreja e ensinado, assim como aconteceu com aquele menino rico, né? A palavra do Senhor diz que o menino falou assim: Jesus, olha, eu cumpro toda a sua palavra, eu tenho a vida eterna. Jesus disse para ele assim: então deixa tudo que você tem e me segue. Por quê, amados? Porque ter tudo, vir na igreja, ler a Bíblia, ser líder na igreja e não seguir a Jesus, não é garantia de vida eterna. Amém? Mas nós precisamos de todas essas coisas, que são ferramentas que nos levam para a vida eterna. Amém?